Bom dia! Então vamos para o nosso primeiro Morning Call. Demorei para achar um nome aí que eu pudesse deixar diferente, né? Esses nossos encontros. E achei bem legal essa nossa conversa pela manhã. Então, hoje é quarta-feira, dia 23 de junho, 23 de junho de 2021. E a gente está começando, então, o nosso primeiro Morning Call, onde eu quero passar aí para vocês numa sequência, né, de encontros, uma sequência de aulas, um treinamento de sucesso na área de nutrição escolar. Vamos ter vários encontros, todas as nossas aulas serão marcadas na sequência, certo? E hoje eu quero iniciar, então, de uma forma geral, falando aí de uma forma geral da nutrição, como fazer o gerenciamento na área de nutrição e saúde nas escolas, seja na rede pública, na rede privada, mas claro que, vocês sabem, eu sou nutricionista aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atuo há 18 anos na área de nutrição, na área de educação infantil, né, atuando como nutricionista, é responsável técnica pela área de saúde e de nutrição. Então, quero conversar um pouquinho aí, né, dessas minhas experiências com relação a esse gerenciamento de trabalhar em diversas escolas, né, durante a semana. Então, é uma sequência, né, de lugares diferentes, diretoras diferentes, atribuições diferentes em cada local. Então, como que a gente consegue organizar esse tempo, fazer esse gerenciamento aí, para que a gente consiga atender dentro da assessoria, né? Fazer um contrato mais longo aí e conseguir trabalhar, então, em diversas escolas, ter uma agenda cheia, enfim, que esse é o objetivo de quem quer trabalhar na área privada, certo? E para quem é da área pública também pode pegar aqui desse conhecimento e levar para a sua realidade, né? Trazer lá para a sua prática o que caber, né? O que for viável aí de se aplicar. Geralmente a gente consegue, né? Ter um jogo de cintura aí, tanto na rede pública quanto privada, conseguir atender aí algumas demandas através de algumas ferramentas, né? Ferramentas de organização, planejamento e tudo mais. Então, vamos lá. Primeiramente, de gerenciamento, exatamente o que eu estava falando. Vamos falar sobre como captar e manter clientes, né? Então, acho que isso é uma das questões aí que muitas colegas me trazem, né? Muitas colegas me perguntam por onde começar, como fazer para captar clientes, como ter uma agenda cheia, né? Eu posso dizer para vocês assim que por bastante tempo eu consigo manter uma agenda em que faz com que eu viva de nutrição escolar, né? Então, pode. Então, vejo assim que nesse tempo de experiência, né, que eu tenho desde lá, imagina, 18 anos atrás, onde não tinham redes sociais, não tinha outra forma de abordar clientes a não ser através do telefone, a não ser através, né, de bater na porta, literalmente, das escolas aí e tentar oferecer o trabalho. Então, hoje em dia está muito mais fácil de a gente conseguir, né? Apesar de ainda ser a nutrição escolar, ainda ter barreiras, né? A gente ainda precisa realmente mostrar diferenciais, a gente precisa mostrar para que a gente está ali, que não somos só nutricionistas de elaboração de cardápio, que a gente tem muito mais coisas a desenvolver e principalmente a contribuir com a escola, né? Com as crianças, com os adolescentes e com a escola no geral. Então, né, a gente vai falar ali, como que a gente vai buscar esses clientes? Através de que maneira que a gente vai fazer para captar mais clientes? Ontem, inclusive, uma colega entrou em contato e ela disse assim, o mercado aqui é saturado, né? Uma colega do Rio de Janeiro. E disse, aqui é saturado. A minha resposta para ela foi a mesma em se tratando aqui do Rio Grande do Sul e eu conhecendo aí muitas colegas de várias regiões do Brasil, da mesma forma, né? A gente sabe que todas as áreas da nutrição estão saturadas, é muito profissional, né?
mas sempre tem espaço. No meu ponto de vista, sempre tem espaço para todo mundo. Sempre tem espaço para aqueles que se diferenciam, para aqueles que buscam qualidade, para aqueles que buscam um diferencial no seu trabalho, né? Então, a gente está trabalhando, de certa forma, concorrendo com colegas? Infelizmente, sim, né? Eu costumo dizer sempre que eu não tenho concorrentes, eu não me considero concorrente de ninguém, porque eu sei o meu espaço, eu sei as minhas possibilidades, eu sei as minhas limitações, né? E acho que todo mundo tem que fazer uma autoavaliação nesse sentido e saber aí até que ponto que consegue lidar com as novas rotinas, né? Com essa questão, inclusive, da área de nutrição escolar, de não ter uma rotina específica, né? Cada dia a gente tem um planejamento, cada momento a gente está desenvolvendo aí uma atribuição, né? E fazendo, então, algum tipo de situação lá dentro da escola, ou quando a gente atende mais de uma escola, então isso acontece ainda mais, com mais frequência. Às vezes a gente está de manhã numa escola desenvolvendo uma atribuição e à tarde a gente está fazendo outra, né? De outra demanda, são outras exigências de escolas diferentes. Então, como lidar com esse jogo de cintura, como eu digo também, né? E isso me faz crer que eu não tenho concorrências, mas ao mesmo tempo eu também vejo que sim, né? No momento em que a gente vai disputar uma vaga, no momento em que tem uma possibilidade de entrada, ou mesmo que eu ligue para uma escola, eu entre em contato com uma escola e elas me digam, já temos nutricionista, ainda assim eu preciso tomar uma frente, tentar a possibilidade de, no mínimo, encaminhar o meu trabalho, né? Então, isso eu acho que é muito importante, porque seguidamente, né, colegas me colocam essa situação. Eu ligo para as escolas dizem que já tem nutricionista. Realmente, o RT de nutrição é obrigatório, dependendo da região, aí ele tem, a gente consegue firmar isso de uma forma mais evidente, né? E outras regiões ainda não. Agora, às vezes a escola já tem nutricionista por saber a qualidade do serviço, né, desse profissional, ou quanto de vantagem que pode oferecer esse profissional para a escola também. A contribuição que a gente pode estar fazendo aí na área escolar, né? Então, assim, esta resposta de eu já tenho nutricionista não me convence. E eu gostaria de passar muito isso para quem está assistindo esse vídeo, porque a gente precisa tomar um passo a mais. A gente precisa saber se vender, sempre coloco isso também nas minhas falas aí. É difícil para nós que somos profissionais da saúde, né? Mas a gente precisa tentar. Então, eu, no mínimo, tenho que ter alguma ferramenta que eu possa estar apresentando para a escola, que eu possa estar enviando para a escola, né? Para que eu consiga, então, no mínimo, fazer com que alguém veja esse material e crie alguma possibilidade aí de conhecer o meu trabalho e, quem sabe, numa possibilidade, ou quem sabe, aí sim, entrando numa certa concorrência, vamos dizer assim, né? Eu consigo fazer com que a escola possa estar trocando a nutricionista, quem sabe, né? Ou por algum motivo ela está buscando realmente esta troca, né? E o meu trabalho está lá sendo apresentado. Então, para eu captar clientes, eu tenho algumas formas, né? Eu tenho as indicações e eu tenho a busca direta, certo? Então, nas indicações aí, eu consigo... Peraí. Nas indicações, o que eu preciso? Uma rede de contatos e ter os meus clientes atuais, tá? Eu não comecei ainda, eu quero ingressar na área e eu não sei como fazer. Eu preciso ter uma rede de contatos, no mínimo ter os números, os contatos, os e-mails, as redes sociais das escolas, né? Então, eu preciso organizar dessa forma, para que eu tenha o meu trabalho exposto, e isso também pode acontecer através das redes sociais, né? Hoje em dia, as pessoas e as empresas estão usando muito as redes sociais, os perfis profissionais, para buscar
profissional, para buscar as pessoas. Tá? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, e eu explano isso muito lá na mentoria que tem aqui no YouTube, tá? Tem uma mentoria com, se eu não me engano, são 7 aulas sobre como montar grupos de desafios, e uma das aulas é falando exatamente sobre as redes sociais, a diferença de um perfil profissional para um perfil pessoal, a importância que tem isso, esse direcionamento para quando a gente quer captar clientes e quer se mostrar através das redes sociais, né? Então, a gente pode ter um perfil só, porque na nossa exposição a gente precisa mostrar quem a gente precisa, né, tá também aí levando para as pessoas que a gente é, pessoas, que nós somos pessoas normais, né? Somos nutricionistas, mas também temos nossa família, temos nossas vivências diferentes, mas que tem que ter um certo limite ali, né? Dependendo da exposição que tu vai fazer, isso não fica legal para um perfil profissional. Então, quem quiser aproveitar aí também, lá no YouTube, tem toda essa mentoria gratuita lá para vocês, né? Todas as aulas aí da mentoria, como montar um grupo de desafios e lucrar com isso, né? Grupo de desafios lucrativos. Então, tá aberto aí essas aulas também, é só voltar um pouquinho lá nos vídeos, né, que vocês vão encontrar, e vai ter, então, uma aula específica aí sobre essa questão das redes sociais como um cartão de visitas, tá? E a gente tendo aí também, né, clientes atuais, a gente vai conseguir, de certa forma, ter uma rede de contatos maiores. Eu vou conhecer a coordenadora, eu vou conhecer os professores, eu vou conhecer a diretora. Com esta situação da pandemia, grupos de WhatsApp, eles se expandiram muito, então as diretoras fazem muita troca através de grupos de WhatsApp, solicitando profissionais, indicação de profissionais, né, das suas regiões aí. Então, a gente precisa estar atento. Ainda com relação às redes sociais, se eu não tenho nenhuma escola, se eu não fiz nenhum trabalho, minha sugestão, e aí a gente volta àquela questão, né? Ah, mas eu já me formei, aí eu vou tentar fazer um trabalho voluntário. Bom, trabalho voluntário a gente faz, no meu ponto de vista, como um fator agregado às minhas experiências, a gente faz a vida inteira, né? Eu faço trabalhos voluntários ainda até hoje, para contar experiência, para eu poder aumentar a minha rede de contatos, né? No momento em que eu estou indo lá fazer uma experiência, um trabalho, enfim, eu consigo conhecer pessoas, eu consigo apresentar o meu trabalho. Então, não tenho por onde começar, não tenho o que botar nas redes sociais, daqui a pouco iniciar aí com um trabalho voluntário ou prestar um serviço para que possa divulgar de outra forma os teus serviços também. Isso faz com que contribua nesse sentido, né? De que tu tenha fotos, de que tu tenha uma movimentação do teu trabalho. E outra, conteúdos voltados para o público-alvo que tu precisa, né? Então, vai criando conteúdos de relevância, conteúdos de qualidade, que tu veja que seja importante para diretoras verem, para pais verem, famílias verem, né? E aí, já colocando ali nas redes sociais também a tua forma de prestar serviço dentro das escolas, o que vai gerar, né, uma possível indicação, quem sabe a pessoa vai lembrar de ti através das suas redes sociais. Isso acontece bastante, tá? Essas duas experiências eu posso dizer para vocês que já aconteceram comigo. Duas diretoras, na verdade, já entraram em contato comigo. Isso aqui da minha região, tá? Eu já tive diretoras de outras regiões também entrando em contato comigo pelo meu direct, por seguirem o meu perfil no Instagram e se interessarem pelo meu trabalho, tá? E já aconteceu também de mães indicarem o meu trabalho para a escola através das minhas redes sociais. A mãe acompanhava a minha rede social e me indicou para a escola do filho, tá? Então, para vocês verem como isso é real, como é possível, e a gente precisa trabalhar em cima disso também, certo? Então é isso. E a outra forma, né, que daí sim, para quem está começando ou para quem precisa ainda encher a agenda, é a busca direta. Essa busca direta também, seguir perfil de escolas,
né? Mandar ali um recadinho pelo direct, criar aí uma ferramenta, um portfólio, uma forma de apresentação do trabalho, né? Para enviar por e-mail para as escolas. Ah, mas eu vou ligar, então posso ligar, posso apresentar, né? Me apresentar e dizer, enfim, para a escola os meus serviços, e ela pode me responder que já tem nutricionista, né? E aí o que eu vou dizer, como eu estava dizendo lá no início, qual é o próximo passo? Ok, então não tem problema, eu tenho nutricionista, mas eu gostaria de enviar para vocês um material, né? E aí eu não aconselho, minha opinião, tá? Tô trazendo aqui as minhas experiências, eu não aconselho currículo. Currículo é muito comum, tem escolas que sim trabalham ainda com captação de currículos, então deixa lá, deixa arquivado o currículo, deixa atualizado o currículo, mas cria uma ferramenta diferenciada. Cria uma ferramenta onde mostre o teu trabalho também, quais são os teus diferenciais, né? Como é que vai funcionar a tua prestação de serviço. Então, isso eu acho que é fundamental. Eu trabalho com portfólio desde sempre, tá? Quando ninguém trabalhava com portfólios, meus portfólios eram impressos, né? Em pastinha de plástico. Imagina, como eu disse, 18 anos atrás, 17 anos atrás, né? Eu ligava para as escolas e marcava de ir na escola para apresentar essa minha pastinha e o meu trabalho. Então, quer dizer, né, a gente hoje tem muito mais facilidade nesse sentido aí de apresentação do trabalho, do portfólio e tudo mais. Então, procurem fazer algo diferenciado. E, claro, o portfólio já é uma coisa que também muitos nutricionistas que já trabalham na área de nutrição escolar vêm fazendo. Então, a gente precisa criar outras formas de se diferenciar aí, né, na nossa prestação de serviço, e isso vai dar criatividade, né, vai de todas essas questões aí que a gente tem para trabalhar nas escolas. Bom, como captar e manter clientes, então, né? Preciso estudar o mercado. O que é estudar o mercado? Conhecer as escolas que tem perto da minha região, até onde eu quero atender, né? Eu sei que nutricionistas mais do interior costumam atender várias cidades, né? Por serem menores, então conseguem se deslocar até uma cidade próxima. Então, faz um levantamento, procura no Google quantas escolas tem, quais são as de ensino fundamental, quais são as de educação infantil, né? Daqui a pouco liga, pesquisa. Hoje em dia a gente tem a ferramenta do Google Forms, para quem tem captação de e-mails aí das escolas, né? Consegue fazer uma pesquisa pelo Google Forms também, já facilita bastante, pedindo as informações da escola, se tem nutricionista, se não tem, valor que cobra, enfim, né? Todas aquelas dúvidas que a gente possa ter, a gente vai fazer um estudo do mercado. Então, isso também eu acho super importante para vocês darem o próximo passo aí na captação de clientes, tá? Apresentar um projeto ou portfólio de trabalho, como eu falei, né? Um projeto também é bem legal. Quem faz proposta para educação nutricional, por exemplo, né? Já ter um projeto estruturado, um projeto de nutrição já que tenha conhecimento da BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, nutricionista escolar precisa estar atento às legislações da educação, precisa ter o conhecimento com relação a isso também, tá? Então, super importante aí montar esse projeto, daqui a pouco já oferecer esse projeto pronto, e claro, né, como a BNCC pede, fazer o link, tá? Com o que a escola está trabalhando, com a questão da proposta da escola também, tá? E aí, para isso, a gente precisa conhecer o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da escola, para que a gente possa, então, sempre adaptar o nosso projeto à realidade, né, e ao perfil da escola. Conhecer o perfil do cliente. Então, o que é o perfil do cliente? Se é uma escola particular, qual é o valor de mensalidade, que público que atinge, que bairro que está estabelecido, isso muitas vezes nos traz algumas informações, tá? Aqui em Porto Alegre, a gente fala muito assim, a escola do bairro tal tem uma mensalidade alta, né? Então, claro que eu posso ter um padrão de valor de atendimento,
mas eu consigo diferenciar também aonde eu vou poder, daqui a pouco, propor uma carga horária maior ou uma carga horária menor, mesmo que o meu valor da minha hora técnica seja o mesmo para todo mundo, ou eu tenho uma margem aí uma margem de possibilidades, né, de negociação, tá? Mas eu preciso conhecer o perfil do meu cliente para poder fazer uma proposta mais justa, mais adequada. Eu não vou num bairro que seja mais simples, onde a mensalidade é bem mais baixa, né? Até cardápio, tudo isso envolve nessa questão financeira. Então, para eu fazer a proposta, eu preciso realmente conhecer o perfil do meu cliente, né? Levar uma proposta financeira pronta, compatível com a função, carga horária, número de crianças. Aqui tem idosos também, porque esse treinamento eu já passei para a questão de geriatrias também, né? Ele não deixa de ser aplicável também para geriatrias, para quem faz aí, né, assessoria nas geriatrias, tá? Mas, enfim, a gente precisa ter já uma proposta financeira e uma margem de negociação, tá? Então, aí entra aquela questão que eu falei aí de nós sermos um pouco vendedores, né? A gente precisa se vender, a gente precisa ter um pouquinho desse tino, né? E eu sei que várias colegas também já entraram em contato comigo, principalmente lá no grupo de desafios plano de trabalho, onde a gente fala muito dessas questões, né, de precificação, a gente fala do tempo, a gente fala da organização aí e planejamento das atribuições. A gente fala da proposta financeira, né, e precisa levar, a gente pode captar, a gente pode saber o quanto que a escola paga para o outro nutricionista, pagava para o outro nutricionista, mas a gente tem que ter uma média do que é o nosso serviço, né? Se posicionar com relação aos nossos diferenciais também. E daqui a pouco saber dizer não para algumas escolas que a gente não tem condição de atender, por valor muito baixo, por não conseguir atingir aquelas questões financeiras que a gente se propõe a fazer. Tá? Então, isso é uma questão muito de autoavaliação na hora de vocês montarem a proposta financeira dos serviços, né? Porque justamente eu preciso ter uma margem do que eu posso negociar, de desconto, que descontinho, aquela coisa, né? A coisa do brasileiro, todo mundo gosta. Então, como é que eu vou fazer isso? Mas eu também não posso baixar muito os meus valores se eu realmente me considero uma pessoa que eu tenho um diferencial, que eu esteja propondo algo a mais para a escola. Então, montar essa proposta e levar ela já pronta e saber negociar o que a escola vai te propor e o que a escola vai e o que tu tem de proposta, isso também já tem que ser, isso faz parte, inclusive, de um treinamento, né? Um treinamento nosso mesmo de como executar essa tarefa, tá? Mostrar segurança naquilo que está oferecendo, né? Então, sempre aquela questão de ir lá, mostrar o seu portfólio ou mandar o portfólio, mas quando eu consigo... Hoje em dia, reuniões virtuais, por exemplo, apresentar o portfólio é muito viável de fazer, né? Mas tem que saber se posicionar. A gente sabe que nem todo mundo tem o perfil, né, de dar palestra, de dar aula, de falar, a gente entende isso. Mas para que eu possa ser e captar cliente, ser um profissional, né, de certa forma, vamos considerar autônomo, né, e que eu tenha que apresentar o meu trabalho, eu preciso perder a vergonha. Preciso perder a vergonha das câmeras, preciso perder a vergonha de apresentar o meu trabalho, né? Isso faz parte deste nosso meio. Não é como chegar numa empresa, muitas vezes, e tu apresenta o teu currículo, e daí vai ser avaliado, tu vai passar por um processo de seleção, e vai entrar ou não vai entrar. Né? Muitas vezes, na área escolar, a gente precisa realmente estar ali à frente com a direção, com a coordenação pedagógica, e mostrar o nosso conhecimento, mostrar o que a gente sabe fazer, tá? Bom, propor soluções, né? Então, isso aqui é uma coisa que é fato, né? Isso hoje em dia, nos dias de hoje, quem leva o problema e não leva a solução tá fora do mercado, né, gente? Vamos combinar que eu preciso estar sempre. Eu vou levantar, isso faz parte do nutricionista, né? Eu vou levantar pontos estratégicos ali de problemas, tá? Seja nas boas práticas, seja na avaliação nutricional, muitas vezes até na educação nutricional, eu vou
ter algum tipo de situação em que eu vou levantar um problema. Mas no momento em que eu levanto esse problema, ou que a direção, na hora que eu estou fazendo a proposta, já me traz uma situação de problema, muitas vezes relacionadas à postura, muitas vezes relacionada à prestação de serviço do colega anterior, eu já tenho que saber levar a solução. Né? Então, se me traz um exemplo de... por que está trocando a nutricionista? Vou falar, os meus exemplos sempre são muito reais, são coisas que eu já passei, tá? Por que está trocando a nutricionista? Eu estou trocando a nutricionista porque ela não fazia muitas atividades com as crianças, não entrava muito em sala de aula, né? Não participava muito ali junto com os professores, e a gente quer um serviço voltado para essa linha aí, né? De educação nutricional e participação maior. Ok, eu faço, o meu trabalho acontece de 15 em 15 dias, né? Eu me programo sempre que eu venho à tarde para desenvolver atividade de educação nutricional com as crianças e faço um planejamento, eu tenho um projeto já estruturado, pronto, já levei a solução. Essa é a minha solução, esse é o meu exemplo prático, tá? Para essa situação, é a forma como eu trabalho, dentro dessa assessoria aí, né? Que eu presto nas escolas, que é essa sequência aí de dias, né, de atendimento, tá? O meu contrato é extensivo, tá? Então, isso é muito importante, gente. A gente, eu vou ver, ok, se é alguma situação que a gente não tem conhecimento, tenho que ver. Agora, isso faz parte da proposta, né? Eu já pensar em todas as estratégias que eu posso ter e como que vai ser desenvolvido o meu trabalho. De novo, gente, grupo de desafios 21 dias, plano de trabalho, tá? Confere aqui na descrição desse vídeo se as inscrições estão abertas para a próxima turma. Se não tem, entra em contato comigo, pode deixar aqui na descrição do vídeo aí o teu interesse também em participar do grupo de desafios 21 dias, porque ele realmente traz tudo isso aqui, né, estruturado em uma ferramenta chamada plano de trabalho, né, onde a gente estrutura essa ferramenta juntos, a gente monta aí todo esse projeto junto e está associado ainda, inclusive, outras ferramentas para que a gente possa fazer aqui o gerenciamento, que é o que eu vou passar daqui um pouquinho aqui para vocês também, tá? E apresentar vantagens desta parceria, né? Então, o que eu posso estar agregando ao meu serviço que vai dar valor, né, ao meu trabalho? O que eu posso apresentar de vantagens também? Vem da criatividade, vem aí do que vocês costumam fazer, né? Ou ideias aí associadas à tua prestação de serviço, à tua proposta de prestação de serviço na escola. Opa, passei demais. Bom, nós temos aqui, né, a atribuição, então, lá do responsável técnico do RT de nutrição, né, onde tem essa resolução e tem também na 600, resolução 600 de 2019, que atualizou esta resolução do CFN aqui com relação à atribuição do nutricionista, né? Então, a atribuição concedida pelo CRN ao nutricionista habilitado que assume o compromisso profissional e legal na execução das suas atividades compatíveis com a formação e os princípios éticos da profissão visando a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Deixei ali a 576 de 2016, mas ela já foi atualizada, tá? Então, eu acabei, de novo, não botando no meu slide aqui a atualização dessa legislação. E esse nosso treinamento aqui, certo? Do Morning Call, ele vai ser exatamente isso, a gente falar das atribuições, falar de todos os meios aí de se empreender, né, na nutrição escolar, tá? Esse é o objetivo desse treinamento de sucesso aí para que todos possam ter aí, né, algum resultado com a nutrição escolar, tá? Então, a gente vai falar das atribuições e nós vamos falar como chegar nas escolas através dessas atribuições aí, né? E ser responsável técnico pela área de nutrição é uma das formas de empreender. E aí sim a gente entra com uma proposta de assessoria, que é o que eu costumo fazer normalmente aqui, né, prestar esse serviço aí a longo prazo, dar sequência nas minhas atribuições, executando todas as atribuições, todas as atividades propostas lá na Resolução 600 de 2019, ok?
Dentro dessas atribuições, então, a gente tem aí alguns itens principais, tá? Que depois, lá nas atividades propostas, nós temos as ramificações dentro dessas propostas. Então, a gente tem elaboração de cardápios, né? Dentro disso, a gente tem cardápios especiais, tem os cálculos dos cardápios, tá? Tem várias coisas dentro da elaboração de cardápio que é importante aí a gente saber. Avaliação nutricional, educação nutricional, elaboração e aplicação do manual de boas práticas. Dentro da aplicação de boas práticas também vem as visitas técnicas aos fornecedores, vem a também seleção de fornecedores, que também é uma das atribuições previstas lá dentro da resolução, né? Então, lá na resolução traz em torno de 12 atribuições, 12 atividades que eles chamam, né? 12 atividades obrigatórias e mais 9, se eu não me engano, complementares, tá? Mas quando a gente começa a ler essas atribuições, a gente vê que umas estão interligadas às outras, né? E aí a gente uma tá dentro da outra aí. Fornecedor faz parte do cardápio, faz parte das boas práticas, né? A gente precisa estar aplicando aí algumas visitas também nesse sentido, conhecer o fornecedor, ver se está tudo ok. Enfim, né? Cada uma delas vai ter aí o acompanhamento. A avaliação nutricional lá pede também que a gente faça o acompanhamento, né? Então, como que a gente vai desenvolver esse acompanhamento com as crianças, com os adolescentes dentro da avaliação nutricional? Qual proposta que eu vou fazer para poder orientar nesse sentido, tá? Nós temos aqui a portaria estadual, né? A 172 de 2005, que estabelece o regulamento técnico para o licenciamento e estabelecimento de educação infantil, que também já foi atualizada em 2018, se eu não me engano, tá? E aí eu vou colocar para vocês aqui na descrição desse vídeo, vou colocar esses links aqui dessas novas portarias aí, aonde traz aqui para nós, é uma portaria estadual do Rio Grande do Sul, onde traz a responsabilidade técnica pela área de saúde, a averbação do nutricionista como RT de saúde, e isso faz com que a gente possa ter mais atribuições dentro da escola, né? Então, a gente tem aí sempre, normalmente é uma venda casada, que eu digo, porque dificilmente a gente tem enfermeiros trabalhando dentro das escolas, algumas têm. Agora, com a pandemia, até isso está ficando um pouco mais comum, vamos dizer assim, né? Mas não ainda tanto quanto deveria. E mesmo tendo enfermeiro, muitas vezes a gente assume igual lá, né, perante a vigilância sanitária, esse papel do RT de saúde, tá? E aí, para nutris de fora do Rio Grande do Sul, eu sempre digo, se apropriem desses conhecimentos que vocês vão conseguir ter diferenciais. Outro material que pode ajudar aí, contribuir para vocês entenderem o que são os RT de saúde, quais são as atribuições, o que a gente desenvolve, e daqui a pouco pegar uma dessas coisas para levar como diferencial, é o e-book, né? O e-book que eu escrevi há 2 anos atrás, que é um manual, né? Eu procurei fazer ele justamente que fosse prático para a vivência, né? O manual de trabalho para responsáveis técnicos em saúde e nutrição nas escolas de educação infantil, onde tem 27 protocolos, já tem mais 3 ou 4 bônus. Um dos bônus é o protocolo número 28, quanto ao plano de contingência ao Covid, né? Então, esse e-book, ele contribui aí com muito material para que vocês possam organizar. Esses protocolos, eles são prontos para a gente poder elaborar treinamentos de funcionários, elaborar treinamentos, reuniões para as famílias, bilhetes informativos, buscar esses diferenciais para quem precisa aí. E aí eu vou trazer uma experiência prática também nesse sentido, né? Que é uma colega também, se não me engano era da Bahia, que adquiriu o manual, que fez várias capacitações comigo aqui, e resolveu levar para a escola a proposta de controle das carteiras de vacinação, né? Pedir as carteiras, incentivar os pais para que fizessem as vacinas, né? E acompanhar nesse sentido aí como um profissional de saúde. Eu fiquei muito feliz com o retorno dessa colega, porque ela teve sucesso absoluto, né? No sentido de propor algo totalmente diferente, que a escola, inclusive, falou para ela:
que nunca tinha escutado ninguém fazer esse tipo de controle dentro da escola. E ela ficou muito feliz, porque além de conseguir o contrato, né, além de conseguir trabalhar, e a proposta era, inicialmente, a educação nutricional, era um trabalho exclusivo de educação nutricional, ela também conseguiu, né, entrar na escola através desse diferencial aí da carteira. Então, isso é bem importante, tá? Então, eu peço desculpas que aqui está desatualizado também, esse meu material aqui já é de bastante tempo. Eu abri ele agora e acabei não atualizando, mas eu vou deixar na descrição do vídeo aqui todos os links das portarias, todos os links, né, dessas legislações que eu estou falando aqui e desses materiais também que eu estou trazendo para vocês aí, né, como uma forma de agregar valor ao trabalho. Então, como eu estava dizendo, né, o RT de saúde ele tem como atribuições controle das carteiras de saúde, controles de saúde, que é a carteira de vacinação, prescrição de antitérmico para a gente, não é aconselhável que se medique na escola, agora com plano de contingência menos ainda, mas vamos falar fora da pandemia, né? As crianças fazem febre na escola e como que a gente vai conduzir com isso? Ah, mas eu sou nutricionista, eu não tenho noção disso. Pois então, tem protocolo específico sobre febre e convulsões lá dentro desse manual, tá? Desse e-book aí, trazendo para nós o básico, né? E a gente vai se informar, e nós, como RT de saúde, a gente precisou, desde sempre, se atualizar, como eu sempre coloco, né? Das minhas experiências, eu fui muito autodidata, porque lá, né? Como eu digo, 18 anos atrás, eu não tinha redes sociais, não tinha por onde começar, tinha internet, obviamente, mas tinha que pesquisar tudo sozinha. Tudo que surgia de dúvidas, eu precisava procurar tudo, né, mais sozinha, em legislações. Eu tinha uma pasta impressa com todas as legislações que saía, né, para eu poder estar sempre ali pesquisando qualquer dúvida que eu tivesse. Então, enquanto febre na escola, se a escola vai medicar, porque também a gente não pode deixar a criança lá aumentando febre com risco de convulsão e não medicar. Então, eu preciso ter a prescrição, né, desse medicamento averbado aí pelo médico, e eu vou fazer esse controle aí de como que eu vou conduzir. Tem bônus sobre isso, sobre como fazer esse controle, lá junto com o material, esse e-book do manual, tá bom? Tem lá um e-book menor, só falando sobre como organizar esses controles aí da carteira de vacinação e prescrição de antitérmico. Também fazemos determinação de protocolos para administração de medicamentos e primeiros socorros, elaboração e orientação quanto à limpeza de ambiente e materiais, né? Quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar que o foco principal é evitar transmissão de doenças. Quando veio a pandemia, quando veio os planos de contingência, a gente se apropriou muito disso aqui, né? Falando aqui de Rio Grande do Sul, porque nós já atendemos essa parte de saúde. Então, esses protocolos de higienização, controles dos materiais adequados para fazer a higiene da escola, isso tudo já faz parte do RT de saúde, já faz parte dessas orientações, né, quando a gente atua aí nessa assessoria, tá? Então, não se tornou tão difícil fazer os planos de contingência. Obviamente que a gente teve que estudar mais, teve que fazer algumas modificações, né, aprofundar mais algumas questões, mas a gente conseguiu aí, por já ter essa experiência dentro do RT de saúde, tá? E também fazemos orientação quanto à higiene pessoal. Quando a gente trabalha RT de nutrição, a gente vai fazer o controle de higiene pessoal para manipuladores, certo? Para quem está lá dentro da cozinha, porque faz parte das boas práticas. No RT de saúde, a gente expande essa visão para os professores, a gente expande a visão para os auxiliares, né? Auxiliares de serviços gerais. Então, todo mundo entra nestas orientações aí com relação à higiene pessoal. Bom, aí a gente entra, então, no que eu falei agora, né, algumas vezes aqui. O plano de trabalho, para mim, é um documento fundamental, é um documento que vem antes do portfólio, na minha visão, tá? A gente elabora esse documento, é um documento administrativo, geralmente feito por empresas maiores, né, ou departamentos de empresas.
Nós trabalhando como autônomos, né? Ou até quando a gente tem já a nossa empresa de consultoria e assessoria, a gente fazer um planejamento, um plano de trabalho, consegue organizar o nosso tempo, consegue organizar inclusive a nossa proposta. Depois que eu faço o plano de trabalho, depois que eu estruturo como eu quero oferecer o meu trabalho, aí é que eu vou montar o meu portfólio, para eu poder ter todas aquelas respostas que eu falei, em caso de dúvidas para quem eu estou apresentando, né? Geralmente esse plano de trabalho ele é feito por um período, né, onde eu faço de 6 a 12 meses. O meu plano geralmente eu faço para o ano todo. Então ali por outubro, novembro, eu já começo a pensar na estruturação de cada escola. Então, primeiramente eu faço um geral, um plano de trabalho do meu estilo de trabalho, como que eu pretendo executar as minhas atribuições, e depois eu vou ajustando a cada situação de escola, né? Porque vão acontecer peculiaridades dentro de cada escola, e aí eu preciso estar adaptando aí e saber executar tudo dentro do tempo viável, para que ninguém precise ficar me falando o que eu tenho que fazer, ou quando que eu tenho que entregar resultados, né? E tudo mais. Então, o plano de trabalho, para que serve? Se tu tem dificuldade para organizar as tuas atividades, estou no meu chimarrão aqui, né? Porque nós estamos nesse momento de manhã, nosso morning call aí. Já vou aproveitar que eu dei essa parada agora para o meu chimarrão e vou lembrar vocês de se inscreverem no canal aqui do YouTube, ativa o sininho, não esquece para receber mais notificações. E escreve lá nos comentários também o que tu tá achando dessa aula, dúvidas, que daí eu vou responder aí o tempo que vocês precisarem, vou estar sempre à disposição, tá bom? Não esquece de fazer isso aí, porque contribui para que todo esse conteúdo seja distribuído para mais pessoas, para mais colegas que precisam aí ter querem entrar na área de nutrição, querem se aprimorar mais na área de nutrição escolar, tá? Então, dificuldades para organizar as atividades, não tem noção do número de tarefas que a gente tem para realizar, ou o número de tarefas que a gente tem para propor para as escolas, né? De que a gente pode fazer. Não sabe quais são as mais urgentes, então, por onde eu vou começar? O que eu preciso fazer primeiro quando eu piso dentro de uma escola? Dependendo do contrato que eu estou fechando, né? Então, se eu estou fechando um contrato para ser RT de nutrição, por onde eu vou começar? O que eu preciso fazer primeiro? Qual é a prioridade, tá? Ao chegar no trabalho, não sabe por onde começar. Isso tudo, todas essas perguntas são respondidas quando a gente elabora o plano de trabalho, certo? Por quê? Já aconteceu, né? Às vezes eu vejo colegas que citam assim, eu não tenho o que fazer lá na escola. Gente, quando me dizem eu não tenho o que fazer lá na escola, é porque não sabe as atribuições que estão previstas lá na resolução, ou não tem proatividade em querer desenvolver mais, né? A gente consegue aumento de carga horária, a gente consegue, enfim, né? Prestar um serviço melhor quando eu tenho proatividade, quando eu vejo que eu estou desenvolvendo para aquilo que eu fui contratada, mas, nossa, eu posso fazer um pouquinho mais, né? A gente sempre entrega um pouco mais daquilo que a gente está propondo. E isso vai gerar mais trabalho, isso vai gerar mais demanda. E essa demanda pode fazer com que o tempo diga que eu também preciso ter uma carga horária maior. Então, isso é tudo aos poucos. Eu cansei de entrar em escolas atendendo, por exemplo, 2 ou 3 horas semanais, em função do número de crianças, em função da questão financeira da escola, e ir aumentando a minha carga horária aos poucos, e isso também vai mexer no meu financeiro, em função de conseguir mostrar que eu podia ajudar muito mais a escola, né? Então, é isso que a gente precisa pensar também. Então, se eu chego lá, fico que nem uma barata tonta, não sei por onde começar. Nossa, eu tenho que fazer peso e altura, mas eu tenho que também cuidar das boas práticas, mas eu tenho que também fazer tal coisa. Ok, o plano de trabalho vai te estruturar isso, tá? Vai te ajudar com isso. Qual é o objetivo do plano de trabalho? Alcançar grandes resultados para a empresa. Então, mostrar para a escola que eu executo as minhas atribuições, que eu faço tudo que eu tenho para fazer, né, e que isso está gerando resultados positivos para a escola. Crescer na carreira, realizar metas e objetivos com efetividade, com certeza são elementos desejados por todos os profissionais que buscam um sucesso, tá? Então, esse é o objetivo do plano de trabalho. Agora,
Plano de trabalho, ele é um documento descritivo, tá? Eu preciso usar esse documento descritivo para minha prática. No momento em que eu vou planejar as minhas ações dentro da escola, para que ele serve? Para eu voltar lá, pesquisar. O que eu tenho que fazer? O que eu me programei para fazer no determinado mês? O que eu tenho que pensar, né, em determinada situação naquela escola? Eu vou lá e busco. E assim faz com que eu não esqueça as minhas atribuições, tá? No plano de trabalho, então, a gente geralmente coloca lá a elaboração de cardápio, atividades de educação nutricional, avaliação nutricional, elaboração e revisão das boas práticas, elaboração, aplicação e revisão das boas práticas, né? Isso tudo aqui como um planejamento da execução, tá? Atualização do acompanhamento aí das mamadeiras, cardápios especiais, cardápios dos berçários, revisão de higiene, quando a gente atende saúde, a gente revisa aí necessários, escovas de dente, as garrafinhas de squeeze, mamadeiras, copos, a atualização das planilhas de controle das carteiras de vacinação e prescrição de antitérmicos, a atualização de prescrições de dieta para pacientes, né, quando é lá no caso das geriatrias, como eu coloquei aqui desse material, e treinamentos, quando que eu vou executar também esses treinamentos, tá? Então, aqui tá um exemplo, certo? Vou colocar lá no mês o que eu vou programar de atividades e alguma observação. Isso aqui é um exemplo bem simples de um plano de trabalho. Hoje, o plano de trabalho que eu sugiro, que eu proponho lá no grupo de desafios, ele é mais elaborado, tá? Porque eu fui passando aí, durante o tempo, por diversos formatos de plano de trabalho e estudando isso, porque realmente isso contribui muito para a minha prática. Eu uso muito o plano de trabalho. Tem que ser um exercício para cada um, né? De realmente aplicar, executar ele de acordo com o que eu planejei ou organizar ele de acordo com as novas necessidades, tá? Então, aqui está um exemplo do que eu preciso fazer. Do plano de trabalho me gera o meu cronograma mensal, me gera o que eu vou planejar para o mês seguinte das minhas atribuições, tá? Então, aqui também está um exemplo e o que acontece? Eu transporto coisas do meu plano de trabalho para o meu cronograma. Eu vou na escola no mês de julho, por exemplo, eu já estou fazendo, tá? Já começo essa semana a planejar aí as minhas atribuições do próximo mês. Então, o que eu tenho no meu próximo mês para executar? Tem algumas escolas que eu estou já realizando avaliação nutricional, outras eu já tenho que entregar a avaliação nutricional, né? Então, vai ter lá os dias que eu vou executar essa tarefa na escola. Vou fazer uma atividade de educação nutricional com as crianças dentro do meu projeto também de educação nutricional. Ok, vai estar lá constando qual o dia. Como eu disse para vocês, eu faço educação nutricional normalmente quando eu vou à tarde na escola, né? Para pegar um número maior de crianças. Então, qual é o dia que eu estou indo à tarde? Eu, no meu cronograma de visitas, eu revezo manhã e tarde as escolas, para poder atender todas com a mesma qualidade, para poder ver horários de refeição pela manhã, horários à tarde, e também para me dar a possibilidade de atender mais escolas, né? Porque se todas as escolas que eu for trabalhar quiserem as minhas visitas somente à tarde, vai me limitar em 5 escolas, né? Talvez alguma tarde que eu possa fazer visitar 2 escolas, né? Mas vai ficar corrido. Então, geralmente, eu marco aí para amanhã e para a tarde e elaboro o meu cronograma dessa forma, inclusive como estão vendo aí, né, nesse slide. O que a gente pode criar, então, para fazer esse gerenciamento aí nas escolas, né? Imagina, eu chego numa escola hoje pela manhã e eu só vou retornar na próxima quarta-feira pela manhã, tá? Pela tarde. Até lá as coisas têm que funcionar. Até lá eu preciso do que eu chamo lá no plano de trabalho de recursos humanos. Esses recursos humanos são as pessoas que vão contribuir com o meu trabalho para que eu consiga executar as atividades, né? Para que eu consiga chegar, lembrar, porque a gente precisa lembrar, né? Às vezes de uma semana para outra, quem atende muitas escolas aí, esquece mesmo, né? Então eu preciso lembrar aí o que aconteceu e o que mudou nessa semana para que eu possa dar um direcionamento. E para isso a gente cria novas ferramentas, né? Que é o checklist, treinamentos e protocolos já estipulados, né? Que a gente já tem o nosso próprio material e foi desse próprio material que eu criei. Então, peguei todo esse compilado aí de
muitos anos de experiência, né? E montei o e-book lá para vocês, que vai ficar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? E organização das pastas também, né? Então, o que eu preciso ter? Hoje, orientação para os pais, muitas escolas já estão trabalhando com virtual. Então, eu também posso ter uma organização aí do meu material de forma online, né? Sugiro a todos vocês, a quem está assistindo esse vídeo aqui, que comece a criar pastas na nuvem, né? Seja pastas lá dentro do meu Gmail, lá dentro do meu Drive do Gmail, ou temos também outros aplicativos aí que salvam esses documentos, porque assim, já aconteceu diversas vezes de pendrive, né? A gente perder documentos, comigo já aconteceu, e aí eu tenho que estar catando o que eu mandei por e-mail, o que eu tenho salvo, o que eu não tenho salvo, tá? Então, pedir para as escolas o que elas salvaram. Então, hoje eu salvo tudo em Drive. Eu faço no pendrive, salvo no pendrive para ter ali e faço o backup para minha nuvem, tá? E tem, né, de forma gratuita, aí um espaço lá pelo Gmail, então, que a gente pode utilizar. Então, façam isso, é o melhor conselho que eu posso dar para que a gente não tenha que estar fazendo retrabalho diversas vezes, tá? Anamnese alimentar, que também é uma das coisas que eu estou trazendo aí, trouxe, né, agora em alguns stories, e vai ter aqui dentro da nossa maratona, do episódio aí que eu criei aqui dentro do YouTube, a maratona do nutricionista escolar. Então, é justamente para mostrar essa correria que a gente faz, né, essa diferença aí de lugares, o que a gente atende num horário, atende no outro, né? Então, estou botando vídeos aqui, né, como eu chamei, é uma série chamada Maratona do Nutricionista Escolar, né, onde tem, então, cada episódio aí trazendo um conteúdo diferente para que vocês possam conhecer mais essa prática também, né, da nutrição escolar. E num desses episódios ainda vai ser lançado o que eu tenho passado a algumas escolas que já estão trabalhando muito com o virtual, né, a anamnese também de forma virtual pelo Google Forms, tá? Então, isso também está sendo agora uma novidade para as escolas, né? Está sendo agora um diferencial que eu estou trazendo, e inclusive outras pesquisas que eu quis fazer nesse retorno das atividades escolares agora da pandemia, fiz também pelo Google Forms e a gente enviou aí pelo WhatsApp para as famílias para poderem responder. Então, usar essas ferramentas que a gente tem disponível para trazer um diferencial para a escola facilita muito, certo? Bilhetes, né? Muitos bilhetes também de forma virtual. Ainda temos escolas trabalhando com agenda física, então esses bilhetes impressos também, né, podem ser utilizados. Catálogos com fotos, né, das refeições também é um diferencial bem grande aqui, que a gente pode desenvolver. A gente fala nisso aqui quando a gente fala de cardápios. Controles, né, os controles da carteira de vacinação e prescrição de antitérmico. Então, aqui é um exemplo, tá? Coloquei aqui, né, algumas formas aí que eu uso para fazer esses controles, a planilha lá que eu peço o nome das crianças, a data de nascimento, né? E coloco ali se a carteira está atualizada ou não, se a prescrição do antitérmico está atualizada ou não, até quando que vai a prescrição do antitérmico, tá? E aí coloquei ali a forma como a gente costuma fazer a atualização, né, pelo tempo, em função do crescimento, do desenvolvimento, do peso adquirido, né? Ah, mas por que o de até um ano tem que ser a atualização mensal do antitérmico? Porque eles mudam de peso todos os meses. Então, consequentemente, o antitérmico é prescrito em função do peso, precisa ser atualizado com mais frequência, né? Depois a gente sabe que não vai ganhando uma frequência de peso tão grande e vai diminuindo, então, essa necessidade de ter atualizado as prescrições dos antitérmicos, tá? Então, aqui são formas que eu utilizo, né, para conseguir organizar. Outro diferencial que eu apresentei há pouco aí nas minhas redes sociais foi o carimbo, né? O carimbo, onde eu criei um carimbo, então, ao invés de estar escrevendo ali meu nome atualizado e ganhar tempo, gente, tá? Ganhar tempo. É isso que eu procuro fazer e são essas as soluções que eu preciso, que eu procuro levar para as escolas, né? Para o meu próprio trabalho. Então, eu ficava escrevendo atualizado até tal data, atualizado, visto, né? Falta tal vacina, enfim. Então, criei 2 carimbinhos lá, onde eu só boto ali, boto a data, tá visto, tá atualizado, não tá atualizado, né? E isso também tá
fazendo com que eu minimize o meu tempo de serviço e possa utilizar o meu tempo para muito mais coisas dentro da escola, melhorando a qualidade dos meus serviços. Mamadeiras, né? Então eu chamo de esquemas de mamadeiras e de cardápio de alimentação, né? Onde eu também gosto de ter muito isso daqui. Eu não consigo trabalhar sem essa ferramenta, porque eu preciso conhecer as idades das crianças do berçário, eu preciso chegar na escola ou chegar na sala, olhar para essa planilha aqui e me atualizar. Ah, aqui eu tenho bebês que estão em introdução alimentar, eu tenho bebês que já estão comendo, né, a comidinha na consistência normal, enfim. Preciso ver a questão do leite. Essa é uma ferramenta que os professores também podem compartilhar conosco o que acontece na semana, podem anotar, é uma ferramenta para nós e para os professores, né? Então, isso aqui é bem, bem legal, bem importante da gente criar. Lá no grupo de desafios, a gente deixa isso aqui tudo prontinho, tudo alinhadinho aí para trabalhar nas escolas, tá? Controles de bicos para as escolas que ficam com as mamadeiras na escola, né? Então, a mamadeira fica lá na escola, como é que eu vou controlar que dia chegou, que dia, quando é que eu tenho que trocar o bico, como é que eu vou fazer essa revisão? Tem que estar lá no plano de trabalho e tem que estar aqui prescrito. Então, é muito detalhe mesmo para a gente executar aí o trabalho com qualidade, certo? Então, nosso primeiro treinamento do nosso primeiro Morning Call aqui fica por aqui, né? Trago aí essa mensagem de inspiração, né, para quem está assistindo esse vídeo. Então, inspire-se na pipoca, libere seu potencial interior e transforme-se em sua melhor versão. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no YouTube para quem quiser voltar, assistir de novo. Tudo que eu falei aqui, que tem link para vocês verem, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo, né? Não esqueçam, de novo, de se inscrever no canal, ativa o sininho, estou botando muito conteúdo aqui pelo YouTube. Vejam as inscrições aí do grupo de desafio, se está aberto agora. Agora, neste momento, elas estão abertas, porque vai ter início de aula em julho, certo? Então, aproveite cupom de desconto lá nas redes sociais, estou sempre passando aí, né, as aberturas de cursos também. Enfim, vamos trabalhar na nutrição escolar, vamos viver de nutrição escolar, porque quem gosta, quem ama o que faz, né, não tem como deixar de buscar este caminho, então. Muito obrigada.